السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Como a gente está falando sobre recordações de Deus, não podemos esquecer e evitar pedidos e súplicas. Pedidos e súplicas são um tipo de recordações e também são um tipo de oração. A palavra oração, essa palavra em árabe significa solé, que dá significado à conexão de pessoa e Deus. Então, esse solé, na língua árabe mesmo, dá sentido de que pedidos de pessoa que ele está pedindo de Deus. Então, esses pedidos não precisam de um jeito específico para pedir. Quando alguém quer pedir uma coisa de Deus, pode pedir sem pensar. Melhor jeito de pedir, o melhor pedidos, na verdade, esses pedidos de Alcorão. E se alguém não conhece esses pedidos, ou não sabe onde está, ou alguém está confuso com isso, pode pedir de qualquer jeito, não tem um jeito específico. Os pedidos que podemos pedir de qualquer coisa da nossa vida, muito grande, que a gente pode achar que só milagres podem acontecer. Podemos pedir isso de Deus. Allah não tem nada mais do que Allah. Não tem nada Allah não pode fazer. Allah é poderoso absoluto. Ele faz tudo. Só não podemos pedir as coisas que faz mal para os outros. Não podemos pedir pecados. Pecados é essa mal educação com Deus. Então, não podemos pedir pecados. Não podemos pedir a corta de conexão familiar, que essa família muçulmana. Não podemos pedir corta dessa conexão. Não podemos pedir as coisas mal para nossas vidas e os muçulmanos. Não pedimos também, não pedimos as coisas impossíveis. Como assim? Não vou pedir de Deus, Allah, eu quero que você repita essa vida de novo. Quero você destruir essa terra, porque a terra, na verdade, vai estar destruída no dia de juízo. Mas não pude pedir de Deus que destruir essa terra, que Allah já construiu a vida inteira nessa terra. E essas coisas em contra de Alcorão, as coisas em contra de regras de Deus, não pude pedir, mas pude pedir qualquer coisa. Por exemplo, eu quero milhões de dinheiro. Então, posso pedir de Deus, me dá milhões de dinheiro. Não tem limite. Temos um exemplo dos profetas, esse profeta Salomão, filho de Davi. Ele pediu a Deus que dá para ele uma realidade que não tem para ninguém depois dele. Ele ficou o rei mais poderoso na época dele e até agora não tem um rei mais poderoso do que foi o Salomão. Ele tem poder sobre todo mundo, sobre as pessoas, animais, gênios, até o vento. É, ele podia falar para o vento, vai para esse país e não vai para o outro, leva a chuva ali, não leva chuva para esse. Ele estava fazendo isso. Esse é um poder que ele tinha, ninguém vai ter esse depois. Mas ele tinha isso porque ele pediu de Deus. Então, como a gente está pedindo as coisas de Deus, podemos pedir as coisas que precisamos. Pedimos saúde, vida boa, dinheiro, filhos, esposa, marido, coisas da vida que nós precisamos. Sempre confiamos em Deus. E também é uma educação que temos que entender. Quando pedir uma coisa de Deus, temos que
esperar, tem paciência, porque a gente pede as coisas, espera que Allah realiza essa coisa. Num dia ele vai realizar, ele tem regras que ele dá para essa vida. Essas regras são muito boas e, e organiza toda coisa. Então a gente pede as coisas de Allah, ele sabe quando está melhor para nós. Vou pedir, por exemplo, ser o presidente do Brasil. Então, pede isso, mas não vai estar presidente do Brasil na hora. Você vai estar no caminho para ser o presidente do Brasil. Esses uns pedidos que a gente pede. Allah gosta de alguém, pede dele qualquer coisa. Até o sal da comida, se a gente pede dele, Allah vai gostar. Allah gosta que as pessoas pedem deles, pedem dele as coisas, e as pessoas você pedir deles. Quando pedir de Deus, será muito educado, pedir dele direto, não precisa de alguém no caminho, não pensa que eu vou para esse chefe que ele pode pedir para mim, não precisa, você pode pedir. Se está misturado tudo na sua cabeça, confusa e não sabe o que pode pedir, então pede de Deus que perdoa você. Perdoar é melhor coisa, uma coisa muito boa, porque quando Allah perdoa alguém, dá para ele sem limite. Allah perdoa nós todos e nossos pecados. Para continuar esse assunto, inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullah.